A artrite, gente, é uma doença que atinge mais as mulheres. Em 47% dos casos, não é corretamente diagnosticada, segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, viu? Então, bora tirar as dúvidas sobre a artrite? Tá sofrendo aí? Vem cá, participa com a gente também aqui no nosso estúdio. Eu recebo um dos médicos mais queridos aqui do Espírito Santo, o doutor José Mário Coraça. Obrigada pela sua participação, viu? Obrigado, eu que agradeço. Tarde. E a gente também recebe aqui, olha, Maricilda Borges, uma das telespectadoras também mais queridas do Fala Espírito Santo. Com certeza. Vem cá. Boa tarde. Você não é muito fã do açaí. Não. Mas eu experimentei e nunca mais comi. Nunca mais comeu. Mas depois dessa, sabendo que você sofre com a artrite, A gente vai tentar, né? vai tentar incluir aí Incluir na na refeição, dieta. né? Conta pra gente. E a diabetes, como é que fica? Pode? Será? Né? Aí começa a complicar, Aí né? Começa a complicar, mas eu vou procurar saber direitinho, mas eu não gosto mesmo. E se precisar incluir na minha dieta, eu vou incluir, né? Porque é para melhora, né? Quando que a senhora não foi adianta. diagnosticada com artrite? Já tem um tempinho já, bem tempo. Eu faço tratamento, né, com reumatologista e comecei a sentir dores nas articulações, achando até que era outra coisa, mas aí foi constatado, fiz exame, fiz raio-x. Você vê os dedos, ó, tortos aqui, ó, começando a entortar, aqui. Começando a entortar. O punho dói, pegar a travessa pesada, a ponto de, se eu não equilibrar, pode cair da minha mão. E estou fazendo tratamento e tomando medicação. Essa dor fica mais concentrada nos membros superiores? Superiores, mais, e tornozelos, né? Inclusive, estou aqui com o meu tornozelo inchado devido a uma queda no shopping lá. E aí é magoa, né? Mas aí a gente vai controlando de acordo. Eu tomo um remédio para dor, né, que é todos os dias, uso contínuo. E quando é preciso fazer outro tipo de medicação, eu faço também, entendeu? Doutor, explica pra gente por que, como a gente abriu aqui esse estúdio falando que, na maioria dos casos, não é corretamente diagnosticado. A gente está falando aí de 47%, né? É um número que chama bastante atenção. O que acontece é que nem todo quadro clínico é fácil, né? Eu sempre dizia, quando eu dava aula, que você vê um paciente do outro lado da rua, você sabe o que ele tem, e o outro você vai levar meses até você fazer um diagnóstico. E quando você fala em artrite, você está falando de uma quantidade de causas muito grandes, porque todo sufixo "it" é inflamação. Então, inflamação da articulação. Então, primeiro você tem que separar assim, que doença, que artrite é essa? É artrite de doença de pele, é doença inflamatória intestinal, é artrite reumatoide, é artrite de chikungunya, que a gente está tendo muito hoje. Então, primeiro é o diagnóstico diferencial, porque os tratamentos se modificam, não tanto assim, os medicamentos são bastante parecidos, mas o diagnóstico diferencial é fundamental. Então, às vezes, o que faz dificuldade é justamente fazer o diagnóstico diferencial da doença. E a respeito aí do açaí, nessa descoberta, segundo a Faculdade de Minas Gerais? A matéria foi muito interessante, foi muito bem feita, né? Hoje a gente sabe o seguinte, todo processo inflamatório crônico, ele é um processo oxidativo, ele é um processo inflamatório. E todos os produtos que têm essas características, como a uva, como a cúrcuma, como a pimenta, como o gengibre, como o açaí, eles podem influenciar na parte sintomatológica do paciente. Então, todas essas coisas já foram estudadas, tem as frutas vermelhas nas cistites crônicas. Quando eu estava na minha pós-graduação, a gente tentou usar óleo de peixe, mas tinha dois problemas. Primeiro era o preço, segundo era a quantidade de cápsulas, que ninguém aguentava, mas é uma opção, o ômega 3. Então, se você entrar nesse ramo da antioxidação, nesse ramo das coisas naturais, você vai ver uma infinidade muito grande de produtos que podem ser usados. O mais importante é saber o seguinte, melhorou a qualidade de vida, melhora a artrite. A artrite é uma doença que tem uma influência muito grande da parte emocional e da qualidade de vida. Então, a obesidade, o diabetes, tudo isso faz com que o paciente tenha mais dificuldade de tratar. Às vezes eu brinco que antigamente os pacientes tinham mais artrite, hoje eles têm um monte de doença, né? E a gente às vezes tem mais dificuldade de tratar. Quando eu estudei, a gente tinha 2 produtos para tratar artrite. Hoje você tem uma infinidade muito grande. Esse tipo de trabalho ele foi feito em animais, quer dizer, não existe um estudo ainda feito em humanos, mas você pode ter certeza que todos esses produtos eles têm um efeito benéfico para o paciente, né?
Ou, às vezes, eu sempre digo que a água benta tomada com fé também resolve. Então, são coisas que dependem muito da sua fé e dependem muito da sua constância. Mas a quantidade de produtos que você tem, e o açaí já está, agora está em artrite, mas em várias outras doenças, como infarto, como hipertensão, tem trabalhos em várias coisas, dizendo que o açaí ele é mais potente do que a uva, né, que a gente achava que a uva era uma maravilha, não na prevenção, mas na melhora sintomática desses pacientes. Só não vale colocar aquele açaí cheio de guloseimas em cima, né? Aí não vira açaí, aí é sorvete de açaí com porcaria em cima. Não vão confundir as coisas, viu, meu povo? Agora, o doutor falou, Maricilda, a respeito da qualidade de vida. O que a senhora já vem fazendo para tentar melhorar a sua, né? E até mesmo reduzir esses sintomas? Tipo, no momento, agora, eu não tenho feito por causa devido de um problema que eu sofri no estômago, que tive que fazer um procedimento, mas assim que o médico liberar, voltar a caminhar, né? Porque... Estava caminhando, então, antes? Quantas vezes na semana? Pouca. Pouca quanta? Umas 2, né? Eu ando muito, mas caminhar mesmo é mais difícil. Olha só, doutor, olha que interessante, ela disse, eu ando muito, mas fazer a caminhada mesmo, dá para substituir uma coisa pela outra? Às vezes a pessoa tem tanta tarefa para fazer durante o dia a dia, isso conta como caminhada? Não por causa dos intervalos. Quer dizer, a parte de caminhar em si, ela não faz tanta diferença. Faz mais diferença cardiovascular. O que você tem que fazer realmente, porque o que acontece? Todas essas doenças são questão de doenças de autoagressão. A autoimunidade é uma autoagressão. Você que faz. Então, quando a gente fala na qualidade de vida, isso faz diferença. E o grande problema da deformidade, da incapacidade da artrite, é justamente a fraqueza muscular. Por que a mão deforma? Porque você perde musculatura. Então, as articulações ficam deformadas. Então, se você fizer exercício, eu mando muito meu paciente, quando ele está perdendo tempo vendo novela, pegar uma buchinha de lavar louça e ficar dentro da água morna espremendo a buchinha. Parece bobo. Faz isso a novela inteira, você vai ver a diferença que vai fazer. Né? Agora mesmo, está passando Fala Espírito Santo, então pega uma aguinha morna, pega a buchinha e fica espremendo. Só a buchinha. Eu não gosto muito da bolinha, porque a bolinha você faz esse movimento. E a buchinha você enche, fecha a mão e abre. E eu sempre falo, tem que abrir a mão toda e fechar a mão toda. Se você fizer isso, você vai diminuir as deformidades. Mulherada, que é a que mais sofre, está agora acompanhando o programa, gostou da dica, né? Então, continue ligadinho aqui que a gente vai seguindo com o nosso bate-papo e você pode mandar também o seu relato aqui no nosso WhatsApp. Agora, por que as mulheres sofrem mais? Porque elas sofrem mais. Ai, meu pai, pronto. Toda doença... Mais uma para conta, Maricilda. Toda doença de autoagressão é justamente isso. Às vezes eu falo com a minha mulher que a gente tem pacientes que vão morrer. Eles têm determinadas patologias e às vezes eu falo com a minha mulher o seguinte, você olha no olho e você não vê luz, você não vê brilho. É como se a paciente estivesse falando assim, pode fazer o que você quiser, eu não vou melhorar. Então, assim, aquela pessoa perdeu a vontade de viver. Então, a artrite, a espondilite, o lúpus, a esclerodermia, são todas doenças de autoagressão. Essa coisa como vocês falaram aí do assédio sexual, né? Eu sempre digo que a maior causa de artrite em mulher é o marido, né? Porque normalmente é aquele negócio, agressividade, falta de desamor, tudo isso. Então, a gente vê. E a gente vê muito na mulher o depois de. Depois que eu perdi meu marido, depois que o meu filho morreu, depois que eu perdi o emprego. Então, você tem depois de. Aconteceu alguma coisa em que essa pessoa ela não consegue conviver com a perda ou com o luto. E ela acaba se autoagredindo. Quando, às vezes, ela consegue melhorar, eu sempre digo para o paciente, quem vai tratar de você é você mesma. Os remédios são iguais para todos os pacientes. A resposta de cada um é diferente. Então, o dia que você falar assim com o seu organismo assim, pô, você está me atacando por quê? Vamos parar com isso, você melhora. Tá certo. A Adriana está falando aqui, gostei da dica da bucha, ela comentou aqui no nosso Facebook, você também pode participar na nossa rede social, viu? Maricilda, e aí os remédios estão funcionando, estão amenizando esses sintomas de dores? Está amenizando bastante. Inclusive, eu estou com resultado de exame para levar para a doutora ver como é que está, né?
E aí a gente vai prosseguindo, porque não é fácil quando ataca a dor, né? E o ruim é que vai atrofiando, né? Vai ter o dedo do pé, tem o dedo da mão, e por enquanto e isso aqui de vez em quando, né? Doutor, tende a ir alastrando mais pelo corpo? A artrite reumatoide normalmente é uma doença poliarticular, ou seja, muitas articulações, principalmente as pequenas articulações de mãos e pés, mas ela pode afetar todo o organismo. Até os ossículos do ouvido podem ser alterados, dando surdez, pode fazer mudança de voz, pode ter uma série de coisas que pode. E a artrite reumatoide, em alguns pacientes, a gente tem manifestações que se chamam de extraarticulares. Por exemplo, a gente vai ter um evento agora na quinta, sexta, sábado. Uma das coisas que a gente discute é a parte pulmonar. E a gente tem visto hoje muitos pacientes com doença pulmonar crônica, sem diagnóstico, e quando a gente vai buscar, a gente acaba achando, na maioria das vezes, uma artrite reumatoide. Então, hoje, talvez o mais importante para a gente, que o quadro articular a gente consegue até controlar bem, mas esses quadros extraarticulares são muito agressivos às vezes. Você tem pacientes que só têm manifestação pulmonar, e é uma artrite reumatoide. Aí você fala assim, mas ele não tem artrite. Né? Igual um professor meu uma vez falou assim, mas aí as deformidades? Eu falei, não, ela teve artrite, hoje ela tem artrose. Porque toda inflamação crônica leva a uma degeneração maior da articulação. Então, se você ia ter uma artrose aos 50, você pode ter aos 10, aos 12, porque é um processo inflamatório que destrói a articulação. Tá certo. Mas falando do açaí, embora os trabalhos sejam em animais, quem quiser comer açaí, tomar suco de uva, comer cúrcuma, porque hoje já tem vários produtos no mercado com cúrcuma, já tem produtos com várias coisas, infelizmente são muito caras.